Capítulo 31. O Sermão do Monte. Cristo raramente reunia seus discípulos a sós com ele para receberem suas palavras. Era seu trabalho levar palavras de advertência, súplica e ânimo a todos, procurando ajudá-los a virem a ele. Embora o Sermão do Monte tivesse sido pregado especialmente para os discípulos, ele também foi ouvido pela multidão que estava nos arredores. Depois de ordenar os apóstolos, Jesus foi para a beira do mar. De manhã, bem cedo, as pessoas começaram a se juntar. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, elas vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. E dele saía poder que curava todos. Marcos, capítulo 3, verso 8, e Lucas, capítulo 6, versos 17 e 19. A estreita praia não oferecia lugar nem que fosse em pé para as pessoas ali presentes, e Jesus levou a todos para a encosta da montanha. Chegando a um lugar plano onde as pessoas podiam se reunir confortavelmente, ele sentou-se na relva. Os discípulos seguiam seu exemplo. Com muita vontade de aprender as verdades que deviam levar a todas as terras e a todas as nações, os discípulos se assentaram bem perto do Mestre. Eles acreditavam que Jesus em breve estabeleceria seu reino. Um sentimento de expectativa tomou conta da multidão. Sentadas sobre a relva verde da colina, aquelas pessoas tinham o coração cheio de pensamentos sobre a glória futura. Escribas e fariseus antecipavam o dia quando passariam a mandar nos romanos e se tornariam donos das riquezas e do esplendor daquele grande império mundial. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir que trocariam suas pequenas e pobres casas, a comida escassa e o medo de perder tudo por mansões e uma boa vida. Esperavam que Israel em breve fosse honrado perante as nações como o povo escolhido de Deus e que Jerusalém fosse exaltada como a cabeça do reino universal. Esperanças frustradas. No Sermão do Monte, Cristo tentou desfazer a obra que a pretensa educação havia feito e dar aos seus ouvintes uma compreensão correta do seu reino. Sem combater as ideias deles sobre o reino de Deus, ele lhes falou das condições para entrar nele, deixando que tirassem suas próprias conclusões sobre sua natureza. Ele disse: "Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus." Mateus capítulo 5, verso 3. O Evangelho é revelado não para os que são espiritualmente orgulhosos, mas para os que são humildes e prontos a se arrepender. O coração orgulhoso tenta obter a salvação, mas tanto o nosso merecimento como a nossa aptidão para ela são encontrados na justiça de Cristo. O Senhor não pode fazer nada por nossa restauração até que nos entreguemos ao seu controle. Só então poderemos receber o dom que Deus quer nos dar. Nada é recusado àquele que sente essa necessidade. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O choro de que Cristo fala não consiste de tristeza e lamentação. Muitas vezes ficamos tristes porque nossos atos maus trazem consequências desagradáveis, mas a verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da ação do Espírito Santo. O Espírito nos leva arrependidos ao pé da cruz. Jesus é ferido novamente em cada pecado, e ao olharmos para aquele a quem traspassamos, pranteamos pelos pecados que têm trazido angústia sobre ele. Esse pranto nos levará a renunciar ao pecado. Essa dor cria um vínculo entre o pecador arrependido e aquele que é infinito. As lágrimas de arrependimento são as gotas de chuva que precedem o brilho do sol da santidade, anunciando uma alegria que será a fonte viva da alma. Há conforto também para os que choram na provação e na dor. Por meio da aflição, Deus nos revela as manchas mortais que há em nosso caráter, de maneira que, por sua graça, possamos vencer. Ele nos revela capítulos desconhecidos sobre nós mesmos, e vem a aprovação, na qual vai revelar se aceitaremos a repreensão e o conselho de Deus.
Ao passarmos por essas provações, não devemos nos rebelar ou nos preocupar, fugindo do alcance da mão de Deus. Os caminhos do Senhor parecem escuros e sem alegria para a natureza humana. No entanto, são caminhos de misericórdia e o resultado é a salvação. A palavra de Deus para a tristeza é: transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria. Jeremias capítulo 31, verso 13. Um espírito tranquilo glorifica a Deus. Bem-aventurados humildes, Mateus capítulo 5, verso 5. A humildade que se esconde em Cristo reduzirá muitos às dificuldades que encontramos. Se possuirmos a humildade do nosso Mestre, estaremos acima do escárnio, da afronta e dos aborrecimentos. Essas coisas não vão mais causar tristeza ao nosso espírito. As pessoas que não conseguem manter um espírito tranquilo quando os outros as tratam mal, estão tirando de Deus seu direito de revelar neles sua própria perfeição de caráter. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. O mundo pode olhar com desprezo para os que revelam o espírito manso e humilde de Cristo, mas para Deus eles têm grande valor. As pessoas que têm o coração verdadeiramente humilde e cuja maior ambição é fazer a vontade de Deus, estas estarão entre os salvos que lavaram suas vestes e as fizeram ficar brancas no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O sentimento de indignidade nos fará ter fome de justiça. Todos os que desejam ter semelhança de caráter com Deus serão satisfeitos. O amor nos fará crescer espiritualmente, nos dando capacidade para maiores realizações, para o maior conhecimento das coisas celestiais, de modo que não fiquemos sem alcançar a plenitude, pois eles serão satisfeitos. O misericordioso achará misericórdia, e o puro de coração verá a Deus. Todo pensamento impuro debilita o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. O Senhor pode perdoar, e perdoa, o pecador arrependido. Mas, embora o perdoado, o pecado deixa manchas no caráter. Todos os que quiserem ter percepções claras da verdade espiritual devem se afastar de toda impureza de linguagem ou de pensamentos. As palavras de Cristo abrangem mais do que aquela contaminação cerimonial tão criteriosamente evitada pelos judeus. O egoísmo impede que contemplemos a Deus. Até que renunciemos ao egoísmo, não poderemos entender aquele que é amor. Somente o coração altruísta, o espírito humilde e confiante, verá Deus como compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Êxodo capítulo 34, verso 6. Bem-aventurados os pacificadores. O mundo é hostil à lei de Deus. Os pecadores são hostis ao seu Criador. Como resultado, eles são hostis uns com os outros. Planos humanos não conseguirão produzir paz porque não alcançam o coração. O único poder que pode criar paz verdadeira é a graça de Cristo. Quando essa graça for implantada no coração, ela afastará as más paixões que causam conflitos e separações. As multidões ficaram maravilhadas. O povo chegou a pensar que a felicidade consistia em possuir coisas deste mundo e que a fama e a honra eram algo a ser cobiçado. Era muito agradável ser chamado de rabino e ser adulado como sábio e líder religioso. Mas Jesus declarou que a honra terrena era tudo que essas pessoas jamais receberiam. Um poder convincente acompanhava suas palavras. Muitos ficavam convencidos de que o Espírito de Deus estava agindo por meio desse notável mestre. Depois de explicar como obter a felicidade verdadeira, Jesus indicou qual era o dever dos seus discípulos. Sabia que eles seriam insultados com frequência e que o testemunho deles seria rejeitado. Esses homens humildes que ouviam as palavras do Salvador passariam por calúnias, torturas, aprisionamento e morte. Ele continuou: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem,
os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O mundo ama o pecado e odeia a justiça, e isso causou sua hostilidade contra Jesus. A luz de Cristo varre a escuridão que cobre seus pecados, revelando a necessidade de reforma. Os que dão lugar ao Espírito Santo começam uma guerra contra si mesmos e que se agarram ao pecado fazem guerra contra a verdade e os que a representam. Por causa disso, as pessoas acusam os seguidores de Cristo de serem criadores de dificuldades. Entretanto, é a comunhão com Deus que provoca o ódio do mundo contra eles. Eles estão andando pelo caminho por onde andaram os mais nobres da terra. Cada ardente provocação é um instrumento de Deus para refiná-los. Cada conflito acrescentará mais alegria ao triunfo final deles. Tendo isso em mente, eles aceitarão com alegria, em vez de medo e provação de sua fé. Vocês são o sal da terra. Não se retirem do mundo a fim de escapar da perseguição. Vocês devem viver entre as pessoas, para que a qualidade especial do amor divino possa, como o sal, preservar o mundo da corrupção. Se os que servem a Deus fossem removidos da terra, este mundo acabaria destruído. Os perversos devem até mesmo as bênçãos desta vida à presença no mundo do povo de Deus, a quem eles desprezam e oprimem. Contudo, se os cristãos forem cristãos apenas no nome, serão como o sal que perde o sabor. Representando o mal a Deus, eles são piores que os descrentes. Vocês são a luz do mundo. A salvação é como a luz do sol, pertence ao mundo inteiro. Não devemos conservar a religião da Bíblia entre as capas de um livro, nem no interior das paredes de uma igreja. Ela deve santificar a vida diária e se revelar em todas as nossas interações com as pessoas. Devemos nutrir os princípios da justiça no coração. A vida consiste, a integridade inabalável, o espírito de bondade, o exemplo piedoso. Esses são os meios pelos quais Deus leva luz ao mundo. Jesus sabia que os espiões estavam prontos para lançar mão de cada palavra que pudessem distorcer para servir a seu propósito. Ele não disse nada que abalasse a fé nas instituições que lhes foram entregues desde Moisés. O próprio Cristo havia dado tanto a lei espiritual como a cerimonial. Ele não veio para destruir a confiança em sua própria instituição. Embora colocasse de lado interpretações falsas da lei, ele guardava cuidadosamente as verdades vitais que Deus havia confiado aos hebreus para que elas não fossem abandonadas. Para os fariseus, as palavras do Salvador soaram como heresia. Ao ele dar cabo do entulho sobre o qual a verdade tinha sido enterrada, eles acharam que ele tinha dado cabo da própria verdade. Ele leu os pensamentos deles e respondeu dizendo: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Sua missão era reivindicar os princípios sagrados da mesma lei que eles o acusavam de quebrar. Se Deus tivesse revogado ou mudado sua lei, Cristo não precisaria ter sofrido as consequências das nossas transgressões. Ele veio para explicar como a lei se relacionava conosco e para ilustrar seus princípios mediante sua vida de obediência. Obediência traz alegria. Deus ama a humanidade. Para nos proteger dos resultados da transgressão, Ele tem revelado os princípios da justiça. Quando em Cristo recebemos a lei, ela nos ergue acima do poder dos nossos desejos e tendências naturais, acima das tentações que nos levam a pecar. Deus nos deu os mandamentos da lei para que, ao obedecer-lhes, possamos ter alegria. No Sinai, Deus tornou conhecida a santidade do seu caráter para os membros da família humana, para que, por contraste, eles pudessem ver sua própria pecaminosidade.
Ele deu a lei para que se convencessem do pecado e para revelar a necessidade que tem de um Salvador. Isso ainda está em ação. Quando o Espírito Santo nos revela nossa necessidade do sangue purificador de Cristo e de sua retidão justificadora, a lei ainda é o meio de nos levar a Cristo, para que possamos, pela fé, ser justificados. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Salmos 19, verso 7. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, verso 18. O reluzente sol e o sólido planeta Terra são testemunhas de que a lei de Deus é eterna. Mesmo que eles deixem de existir, os princípios divinos permanecerão. O sistema de símbolos que apontava para Jesus como o Cordeiro de Deus chegaria ao fim com sua morte, mas o Decálogo é tão permanente quanto o trono de Deus. A vida de obediência do Salvador provou que era possível para ser humano guardar a lei. Demonstrou também a excelência do caráter que a obediência iria desenvolver. Por outro lado, todos os que transgridem os mandamentos de Deus demonstram apoiar a afirmação de Satanás de que ninguém pode obedecer à lei. Admitir a entrada desses no céu traria novamente conflito e rebelião, ameaçando o bem-estar do universo. Ninguém que desobedeça deliberadamente a um princípio da lei entrará no reino dos céus. O maior engano da mente humana nos dias de Cristo era pensar que estar de acordo com a verdade tornava a pessoa justa. Toda a experiência humana tem provado que um conhecimento teórico da verdade não é suficiente para salvar a pessoa. Não é isso que produz os frutos da justiça. Uma atenção invejosa para aquilo que as pessoas chamam de verdade teológica muitas vezes acompanha um ódio pela verdade genuína demonstrada na vida. Os capítulos mais escuros da história estão repletos com o registro de crimes cometidos por fanáticos defensores de sua religião. Os fariseus se achavam as pessoas mais religiosas do mundo, mas foi assim chamada ortodoxia que os levou a crucificar o Senhor da Glória. Muita gente alega ter fé na verdade, mas se ela não as transformar em pessoas sinceras, bondosas, pacientes, controladas, que se alegram com as coisas do céu, a verdade se tornará uma maldição para elas e, por meio da sua influência, uma maldição também para o mundo. A profundidade e a largura da lei de Deus. Jesus falou separadamente a respeito dos mandamentos e mostrou o longo alcance dos seus princípios. Disse que podemos transgredir a lei de Deus por meio de um pensamento mau ou de um olhar lascivo. A menor das injustiças transgride a lei. O que guarda um ódio no coração estão pondo os pés no caminho do assassino. Os judeus nutriam o espírito de retaliação. No seu ódio pelos romanos, eles o acusavam duramente e treinavam para lhes fazer coisas terríveis. Alguns tipos de indignação são justificáveis até para os seguidores de Cristo. Ao verem Deus sendo desonrado e o inocente oprimido, uma indignação justa acelera o coração. Essa raiva não é pecado. Se quisermos estar em harmonia com o céu, devemos afastar a amargura e a animosidade do coração. O ideal de Deus para seus filhos é mais elevado do que o mais alto pensamento humano. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus capítulo 5, verso 48. Essa ordem é uma promessa. O plano de redenção visa a nossa completa liberdade do poder de Satanás. Cristo sempre separa do pecado o que sofre e tomou providências para dar o Espírito Santo a cada pessoa arrependida para ajudá-la a não pecar. Tentações não são desculpas. Não deveríamos pensar que as tentações de Satanás são desculpas para fazer o que é errado. Não há desculpas para o pecado. Um temperamento santo e uma vida semelhante à de Cristo estão ao alcance de cada filho de Deus arrependido que nele crê.
O Filho do Homem foi perfeito em sua vida e assim deve ser seus seguidores. Jesus foi feito semelhante a seus irmãos em tudo. Ele se tornou carne igual a nós. Ele foi o imaculado Filho de Deus. Era Deus em carne. Nosso caráter deve ser como o dele. Cristo é a escada que Jacó viu, cuja base estava apoiada na terra e o topo alcançava o céu. Se a escada não alcançasse a terra, nem que fosse por um só degrau, nós estaríamos perdidos, mas Cristo nos alcança onde estamos. Ele se revestiu de nossa natureza e venceu, para que nos revestindo da sua natureza, nós possamos vencer. Feito à semelhança do homem pecador, Romanos capítulo 8, verso 3, ele viveu uma vida sem pecado. Agora, ele nos pede que pela fé nele alcancemos a glória do caráter de Deus. Devemos ser perfeitos assim como perfeitos é nosso Pai Celestial. Jesus tinha mostrado de que consiste a justiça e apontando para Deus como a fonte dessa justiça. Agora ele se volta para os deveres práticos. Não façam nada para chamar a atenção ou obter elogios. Doem com sinceridade para beneficiar o pobre que está sofrendo. Ao orar, falem com Deus. Ao jejuar, não deixe que a mente fique ocupada com vocês mesmos. O serviço oferecido com um coração sincero tem grandes recompensas. Seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. A vida que vivemos por meio da graça de Cristo é que formará nosso caráter. Cristo nos dá os atributos do seu caráter e a imagem divina começa a brilhar em nós. Homens e mulheres que andam e trabalham com Deus se encontram rodeados da atmosfera do céu. Para essas pessoas, o reino de Deus já começou. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24. A religião da Bíblia não é para ser uma influência entre muitas e outras. Ela deve impregnar a vida toda. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quem quiser conhecer a verdade deve estar disposto a aceitar tudo o que ela revela. Se ficarmos indecisos e hesitantes em nosso compromisso com a verdade, estamos escolhendo o erro e os enganos de Satanás. Os métodos mundanos e os princípios da justiça não se misturam um com o outro, assim como as cores do arco-íris. Deus traça uma clara linha divisória entre os dois. A imagem de Cristo contrasta de maneira distinta com a de Satanás, assim como o meio-dia contrasta com a meia-noite. Somente os que vivem a vida de Cristo são seus colaboradores. Todos os que escolheram o serviço de Deus devem descansar sob seus cuidados. Cristo mostrou as aves voando no céu e as flores no campo e perguntou: não têm vocês muito mais valor do que elas? Deus cuida do pequeno pardal. As flores e a relva partilham da atenção e o cuidado do nosso Pai Celestial. Se o maior de todos os artistas, o artista-mestre, tomou tempo para pensar nos lírios e fez com que eles superassem a glória de Salomão, que dirá às criaturas humanas que são a imagem e glória de Deus. Como os raios do sol dão às flores suas delicadas matizes, assim Deus nos dá a beleza do seu próprio caráter. No livro da Providência de Deus, o volume da vida, nos foi dada uma página. Uma página contém cada detalhe da nossa história. Os filhos de Deus nunca estão ausentes de sua mente. Não se preocupem com o amanhã. Deus não dá aos seus filhos todas as orientações para a jornada da vida de uma só vez. Ele diz apenas aquilo que eles podem lembrar e realizar. A força e a sabedoria que ele dá são para a emergência do momento. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus capítulo 7, verso 1. Não se achem melhores do que os outros, nem se coloquem como seus juízes. Vocês não podem ver os motivos. Ao criticar os outros, vocês estão sentenciando a si mesmos, porque mostram ser participantes com Satanás, o acusador dos irmãos. A árvore boa produzirá fruto bom.
Assim, o fruto da nossa vida testifica sobre o nosso caráter. Boas obras não podem comprar a salvação, mas são evidências da fé que opera mediante o amor e purifica a alma. A recompensa que recebemos não se deve ao nosso mérito. No entanto, ela é proporcional à obra que fizemos por meio da graça. Dessa maneira, Cristo apresentou os princípios do seu reino. Para que a lição ficasse gravada, acrescentou uma ilustração. Não basta, ele disse, ouvir minhas palavras. Por obediência, vocês devem fazer delas o alicerce do seu caráter. Se vocês construírem sobre teorias humanas, sua casa vai cair. Será varrida pelos ventos da tentação e das provações. Mas os princípios que lhes dei, esses vão permanecer. Recebam-me e edificam sobre as minhas palavras. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25.